Abi, tem sido muito bonito esses relatos aqui, não é mesmo? A gente está recebendo agora 2 convidadas especiais aqui para nossa casa, porque elas são consagradas, são religiosas e atuam também nessas missões importantes, né? Sabe o que eu acho bonito, Cá? Porque é uma visão que eu acho que muitas pessoas têm das irmãs, que a irmã vai para cuidar do convento, né, para organizar, deixar tudo muito limpo, enfim, isso também é uma das tarefas. Mas elas têm um currículo incrível de estudos, né? E que isso faz com que elas fiquem à frente, entendendo várias mulheres, atendendo várias mulheres, conversando com essas mulheres de forma tão bonita, que eu queria um pouquinho que a irmã, por exemplo, a irmã Ana Gabriela, falasse pra gente como que é essa parte da educação, porque é bonito ver as irmãs cada vez mais estudando, se formando, à frente de muita coisa. E a irmã que é apóstola do Sagrado Coração, do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração. Pois é, boa noite, um feliz Dia das Mulheres. É um lado muito bonito na vida consagrada religiosa. A dedicação ao estudo, o valor que temos, né? Então, a nossa formação é muito rica, enquanto conteúdos da igreja, enquanto formação humana, mas também intelectual. Olhar para o mundo, para as realidades, entendendo tudo isso, para a partir daí a gente também poder atuar com um olhar diferente. E nós buscamos também trazer isso para as pessoas que estão ao nosso redor, oferecendo formação, oportunidades de aprofundamento em vários temas, para que sempre mais a gente possa tomar consciência de tantas realidades e assim atuar de uma forma mais eficaz, de uma forma mais afetiva e efetiva. E a irmã Leni, ela é conselheira do governo provincial das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Irmã Leni, bem-vinda aqui. E a fundadora da congregação que a irmã Leni faz parte foi Santa Paulina, essa santa que era italiana, mas se tornou brasileira, veio criança para o Brasil, e a congregação também tem uma atuação muito bonita em toda a pastoral, tanto na educação, em tantas áreas, né, irmã? Bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, principalmente nesse Dia Internacional da Mulher, e poder participar de tantas riquezas que essas mulheres anteriores a nós apresentaram aí, e poder também, diante desse cenário que está aqui, nos enriquecer pela fé de tantas mulheres. Então, olhando ali também está a minha fundadora, Santa Paulina, é por causa dela também que a gente está aqui e segue esse caminho de poder fazer o bem e de poder nos colocar também a serviço. Creio que é um papel da vida religiosa hoje, a gente poder colocar a vida a serviço, poder também rezar pelas pessoas e poder estar nos locais de mais vulneráveis, né? Que as irmãs, pela riqueza dos carismas das congregações, se colocam a serviço. Irmã, eu fiquei sabendo que ela, viu, cá, desde muito cedo, porque quando a gente fala assim, o que você quer ser quando você crescer, né? Geralmente a gente tem aquela dúvida, espera, estuda. Mas a irmã Ana Gabriela, aos 13 anos, ela já queria estar estudando e entrar para o convento, enfim. E aí eu queria perguntar para você, como é que é esse chamado da vida consagrada? Tá perto de tantas mulheres que têm tantas histórias, que deixam a família, né? Que vocês deixam outras coisas que estão em casa para servir. Sentir o chamado é algo que não tem explicação. De fato, eu tinha 13 anos, a gente foi com um grupo de jovens visitar um Carmelo, onde são mulheres consagradas e com um chamado muito especial para doar a vida pela oração à igreja e na igreja. E ali foi o primeiro momento que eu senti esse desejo. Mas no meu coração era urgente. E no Carmelo eu só podia entrar com 18 anos, mas eu não queria esperar, porque ia demorar. E aí foi quando eu conheci as apóstolas, elas foram fazer missão. É um outro lado muito bonito da vida consagrada. A gente deixa a família, mas ganha uma família muito maior, andando por vários lugares. E numa dessas elas estavam na cidade da minha família, quando eu as conheci. E comecei a fazer esse momento de acompanhamento, de conhecer. E ingressei com 15 anos, né?
A experiência de deixar a família é dolorida, né? Sempre fui muito próxima dos meus pais, mas Deus dá essa graça de conhecer outras pessoas, outras mulheres fortes, que nos dão um exemplo lindo do seguimento a Jesus e do quanto vale a pena entregar a vida por esse bem maior. Nós temos a nossa fundadora, a Madre Clélia, que deu uma lição linda. Ela escolheu a vida religiosa, enfrentou muitos desafios, mas toda ela entregava o coração de Jesus, entendendo que era a missão dela. E a partir de tantos exemplos, a gente vai ganhando essa força para continuar no segmento e ganhando novas famílias por onde a gente vai passando. Então, é um chamado muito especial. E é bonito quando a gente vê a história da Madre Clélia. Nós estivemos lá onde ela viveu. E, assim, a dedicação à oração, a confiança que Madre Clélia tinha no coração de Jesus. Agora, irmã Leni, e o seu chamado? Como foi? Porque às vezes a gente fala que o chamado de Deus, tem muita gente que pensa, nossa, Deus vai aparecer na sua frente e falar, você, Leni, você, Ana Gabriela, e não é. É um chamado que exige discernimento, oração e proximidade com Deus, né, irmã Leni? Isso aí. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai compreendendo onde é que aconteceu esse chamado, que a gente não sabe realmente como aconteceu, né? Mas eu considero que a minha família me ajudou nessa descoberta da minha vocação. Porque desde pequena nós sempre participamos da vida da comunidade. E agora eu falo de comunidades específicas de Rondônia, onde nós, como crianças, as irmãs, quando iam na comunidade, inclusive irmãzinhas da minha congregação, irmã Sueli especificamente, agora que lembro o nome, chegava na comunidade, brincava com as crianças e falava de Deus com as crianças em um campo de futebol no sol, assim, muito quente. E um dia, nessa visita da irmã, ela perguntou quem queria ser irmã. Eu tinha 9 anos de idade, cantava, ajudava a iniciar os cantos na vida da comunidade e eu levantei a mão e outra coleguinha também. Hoje ela é irmã de uma outra congregação e eu sou irmã da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição de Santa Paulina. Eu fui fazer essa leitura muito depois, né? Que foi nesse dia Deus já falava de uma forma específica ao coração. E também junto com as famílias das comunidades. Depois eu fui crescendo, assumindo grupos de reflexão que a gente ajudava. Eu não entendia nada do grupo de reflexão, mas eu sabia ler, então eu lia e os meus colegas ou as pessoas mais velhas explicavam. E uma vez na semana a gente tinha um grupo de reflexão. Então tudo isso foi me fazendo crescer aí na fé e assim, uma coisa que eu tinha muito dentro do meu coração é que eu queria fazer o bem e que eu queria servir a Deus, né? E depois Deus me colocou no caminho, servindo na pastoral. Então, trabalhei na pastoral em muitos lugares desse Brasil e em diversas pastorais, mas especificamente com a pastoral da catequese, na formação também de lideranças, especificamente ministros, ministras, também de catequistas e missionários em ação que faziam visitas em diversas localidades. Também com a Pastoral da Juventude e outras pastorais que a gente se colocou a serviço. Quando a senhora fala em fé, né, e fala bonito do poder da oração, a gente está começando o nosso texto das mulheres. E eu sempre falo, né, eu até falei para o padre esses dias e para o irmão, que as mulheres rezam muito. E elas acordam rezando, né? Aí o filho sai de casa, ela faz uma oração para ele, o marido sai de casa, ela faz uma oração para o marido. Mas muitas vezes a mulher não se dá conta de refletir uma oração num tempo quietinho, porque ela tem tanta coisa para ela fazer em casa, que às vezes ela não tem esse tempo da reflexão. E quando a gente fala do texto das mulheres, eu falo, mulherada, vamos vir para esse texto, né? Vamos mostrar esse poder da oração. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, irmã, como é unir mulheres em prol de oração, de rezar, de fazer um texto. O que isso pode mudar na nossa vida? Muda tudo, né? A força da oração tem um poder que, se os nossos olhos vissem, eu acredito que a gente passaria a vida numa oração consciente.
Nós, tendo a oportunidade de conviver com muitas pessoas e em muitos lugares na missão, a gente ouve relatos de mulheres que conseguiram graças muito especiais pela força da oração. A minha mãe, para mim, é um exemplo disso, né? Ela reza o terço, ela faz as orações todos os dias, e quantos milagres e quantas graças eu já vi receber. Mas, de fato, a gente não tem tanta noção do valor, da importância, do quanto a bênção de uma mãe faz a diferença e tem o valor. Nós, na vida consagrada, damos um valor muito importante para a oração. E muito mais do que a oração de palavras, essa intimidade com o Senhor, coração a coração. E a gente percebe que é isso que nos fortalece para viver a vida, a missão, o chamado, porque existem desafios. Eles fazem parte de qualquer vida, é inerente. E a oração nos dá forças para suportar os momentos de dificuldade, para celebrar os momentos felizes. Tudo isso é vivido na oração. É ela que nos mantém de pé, eu diria assim. A gente está quase encerrando esse bloco, mas eu queria fazer uma última pergunta para a irmã Leni, porque muitas vezes a gente fala das mulheres como mães. Mas o fato de você não ser mãe não anula o fato de você ser mulher. Porque muitas vezes é uma opção, às vezes é o fato de ir pela vida consagrada, às vezes a mulher que não pode ter um filho. Então, o fato da mulher não ser mãe não anula a feminilidade dela e o fato dela ser mulher. E as irmãs ganham muitos e muitos filhos, né, irmã Leni? Porque quando você assume o seu chamado, a sua consagração, quantas pessoas se tornam filhos espirituais e vocês acompanham, e é filho mesmo, né? Isso faz uma grande diferença na nossa vida e também, com certeza, na vida das pessoas, porque a gente se dedica 25 horas ao povo de Deus, nas diferentes atividades que os nossos carismas em todas as congregações propõem. Então, é uma dedicação total, realmente, ao reino de Deus. E a gente acredita que estamos sendo mães espirituais e tendo muitos filhos e filhas e que nos consideram também, muitas vezes, não vai chegar a dizer para a gente, você é mãe, mas a gente sente isso também, né? Como um carinho especial às pessoas ou à missão aonde a gente está realizando. Eu estive no final do ano passado, na missão em Manaus, Amazonas, visitando diversas localidades de famílias ribeirinhas. Então, eles diziam assim, o quanto é importante a presença de vocês, missionários, missionárias, religiosos e religiosas aqui conosco. E a gente sente que nós não estamos desamparados. Nós temos alguém que está olhando e que está vendo a nossa realidade. Então, eu acho que é um pouco isso, é colocar esse ser mãe a serviço de um projeto grande também, como as mães que nós temos pelo mundo afora. É o exemplo de Maria, né? Que tem o amor, tem a ternura, tem a força e tem a maternidade também.